Para discutir a Base Nacional Comum Curricular, nós convidamos a professora Célia Carolino Pires, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e Márcia Mendonça, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Muito obrigado por terem vindo ao programa Desafios da Educação, falar sobre esse assunto importante, que talvez seja o assunto mais debatido hoje no Brasil. O Ministério da Educação lançou as bases para uma Base Nacional Comum Curricular, está online, inclusive até o final desse ano, e aí no ano que vem, no meio do ano que vem, a intenção é mandar isso para o Conselho Nacional de Educação e a partir de então, de um determinado momento, talvez fazer valer isso para todas as escolas brasileiras. E eu queria primeiro começar falando, antes da gente falar das disciplinas propriamente dita, a professora Célia é uma especialista em educação matemática e a professora Márcia Mendonça de língua portuguesa. Eu queria falar primeiro da necessidade ou não real de ter um currículo comum. Queria saber a opinião de cada uma, começando pela professora Célia. Bom dia, professora. Bom dia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar participando desse debate, né? E eu acho que esse tema da Base Nacional Comum, ele divide opiniões na comunidade educacional brasileira, né? E toda vez que se discute a questão de um currículo nacional, você tem uma série de polêmicas em torno do assunto, né? Por um lado, há pessoas que, considerando a diversidade econômica, social, cultural do país, acham que a indicação de uma base nacional comum não é pertinente, ela pode engessar demais e padronizar demais aquilo que não é possível de padronizar. E, por outro lado, há um grupo de pessoas que veem na discussão da base, na sua construção, uma possibilidade de aproximar realidades diferentes, de tentar organizar um consenso em relação àquilo que a gente acredita que seja essencial a que todas as crianças aprendam. Qual que é a sua opinião, professora? Particularmente, eu concordo, eu defendo a ideia de uma base nacional comum, acho uma ideia importante, né? E principalmente se a gente tiver muita clareza de quais são as finalidades dessa base e como é que ela pode dialogar com outras políticas públicas, como a questão da formação de professores, a elaboração de livros didáticos, a própria avaliação institucional. Então, eu acho que nesse momento é importante discutir essa base e é importante dar um direcionamento a ela muito claro em relação a quais são as possibilidades dessa base, né? Só para a gente situar historicamente, desde 96, na Constituição, na LDB, a gente tem essa recomendação, um artigo, né? Não é uma recomendação, é uma orientação de que a União deveria, junto com estados, municípios do Distrito Federal, organizar os conteúdos mínimos, né? Isso aconteceu, de certa forma, na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, mas eles ficaram como uma sugestão e não como um currículo obrigatório. Isso gera uma série de questões, como, por exemplo, o fato de que a matriz de avaliação, principalmente a matriz do SAEB, ela acaba tomando o lugar de um currículo. E uma matriz de avaliação sempre é um recorte do currículo e, portanto, acho que a gente precisa realmente discutir a Base Nacional Comum. Inclusive, a senhora disse numa entrevista uma coisa que eu achei essencial para essa discussão, que é, embora não tenhamos um currículo nacional obrigatório, que é o que a senhora acabou de dizer, as matrizes elaboradas para avaliações externas têm ditado uma configuração curricular. Ou seja, a avaliação tem ocupado inadequadamente o lugar do currículo. Essa também é a sua opinião, professora Márcia? Eu acho que sim, na medida em que falta ainda esse documento de orientações mínimas que sejam comuns, né? Não diria consensuais, mas que sejam comuns, elaborados por instância como a União, né? E acho que a Base Nacional Curricular Comum, ela vem para ocupar esse lugar. No sentido de que há uma parte comum, mas ainda existe o que se chama a parte diferenciada do currículo, ou seja, aquela que será elaborada por estados e municípios, considerando a diversidade já mencionada pela professora anteriormente, né? Ou seja, a diversidade cultural, a diversidade econômica, a diversidade do público, dos avanços ou das dificuldades de cada região em implementar suas políticas educacionais. E aí é importante salientar que o
trabalho com a criação, elaboração, discussão de uma base nacional curricular comum, ela precisa estar atrelada a outras políticas educacionais que permitirão, em maior ou menor grau, uma implementação mais consistente, mais efetiva do que se propõe, ou seja, de que esses indicadores de aprendizagem, digamos assim, possam se transformar em indicadores para os processos de ensino-aprendizagem nas escolas, né? Ou seja, que sejam orientadores desses processos, considerando, de todo modo, a parte específica de cada região, de cada estado, rede ou município. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela não anula os currículos locais, né, e as elaborações específicas de cada local, mas ela contribui no sentido de, talvez, indicar as oportunidades de aprendizagem que se consideram essenciais para todos os alunos brasileiros. Nesse sentido, eu sou a favor de que existam algumas indicações nessa direção. A senhora falou de ensino e aprendizagem. Nessa mesma entrevista que a professora Célia falou, que a avaliação tem se tornado um pouco o que prega o currículo, a senhora também falou que nessa base que está online, a relação, a importância do ensino e aprendizagem, ela não é mencionada, né? O currículo, essa base curricular comum, ela tem a ver só com conteúdo? Os conteúdos, porque a gente fala assim, então o currículo é o que deve ser ensinado no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim por diante. Mas eu acredito que não seja só isso, né, professor? Eu acho que esse é um dos pontos chaves dessa discussão a respeito da Base Nacional Comum. Eu acho que, como a Márcia colocou, eu coloquei, a gente acha importante a discussão de uma Base Nacional Comum. Aí a grande discussão que chega, o que significa uma Base Nacional Comum? É um currículo, não é um currículo? O que significa isso, né? Aí a gente vai ter aí na literatura uma diversidade muito grande de concepções sobre currículo e sobre os alcances e a necessidade daquilo que precisa ser explicitado ou não, né? De um modo mais simples, né? A gente poderia dizer que uma Base Nacional Comum ela é um plano de formação para uma determinada etapa da escolaridade, o ensino fundamental, o ensino médio, né? E que, além de definir o que a gente gostaria, né, de transmitir às novas gerações, que conhecimentos são essenciais, né? Ou seja, a questão dos eixos, a questão dos objetivos que estão nesse documento, você precisa acompanhar essa discussão de uma reflexão sobre o que é conhecimento útil na sociedade atual, sobre a questão do ensino e sobre a questão da aprendizagem, né? Porque eu posso ter uma ideia de que um conceito, um procedimento é muito importante, mas dependendo da maneira pela qual eu vou trabalhar em sala de aula, ele pode perder essa importância ou pode se transformar. Então, eu acho que não falar de aprendizagem, e a base parece que tenta não mostrar suas filiações, né, pedagógicas, etc., eu acho que não é uma coisa interessante. Eu acho que, naturalmente, quando você vai definir, por exemplo, os objetivos gerais do ensino fundamental, no caso de matemática, naquela escolha de objetivos está implícita uma ideia de aprendizagem, uma determinada concepção de aprendizagem, de ensino. Então, por que não explicitar? Por que não discutir isso também no bojo da Base Nacional Comum? A senhora disse de uma coisa que eu achei interessante também, que estamos falando de conteúdos, mas de uma proposta de percurso, né, para o ensino e para a aprendizagem. E a professora Márcia falou que não se poderia desprezar os currículos que já são feitos nos estados e municípios. Esses currículos que são feitos já com base, por exemplo, nos parâmetros nacionais, parâmetros curriculares nacionais. O que é não desprezar esse conhecimento, professora? O que são esses conhecimentos elaborados por esses tantos estados e municípios? Nós temos, assim, analisando a base, a gente encontra ecos, por exemplo, dos outros documentos de políticas educacionais brasileiras. A gente encontra referências, algumas bem próximas do que está já nos parâmetros curriculares nacionais, e esses documentos, que não, como a professora já mencionou, eles não têm força de lei, mas eles se tornam uma referência importante, né, no ensino brasileiro, eles terminam impactando em maior ou menor grau
à elaboração dos currículos locais. Então, tem, por exemplo, a depender da área, mas, por exemplo, falando da minha área, currículos que trabalham com uma explicitação muito clara e muito diretiva sobre quais são os gêneros de texto que serão abordados a cada série, a cada ciclo, a cada ano. Outros não fazem dessa maneira, né? Trabalham de forma mais aberta em relação a isso. Então, é necessário que, ao ler o documento da base, qualquer que seja a versão final a que ele venha a chegar, que essas redes, né, estaduais e municipais possam encontrar, em maior ou menor grau, referências para o seu próprio trabalho, né? E fazer algumas escolhas, porque a própria base diz, embora de modo sucinto, essa é uma questão do documento, né? Ela é muito sucinta em termos do que se entende como ensino-aprendizagem, em termos do que se precisa fazer para implementar essa base, né? Mas essas redes precisariam ver em que medida essas indicações convergem ou divergem do que se pensa para aquela rede, para aquela comunidade, mas não para se alinhar necessariamente de forma acrítica ao que está na base, mas como indicativos que precisam ser vistos na progressão desses anos, ou seja, o que a base pensa para primeiro, segundo, terceiro e até o 9º ano do fundamental e ensino médio, e o que é que as redes pensam nessa mesma progressão de escolaridade para suas comunidades locais. Então, esse diálogo é necessário de ser feito, né? E ele já tem sido feito com os parâmetros. Então, mesmo os parâmetros sendo uma referência importante, eles não são seguidos à risca. E esse debate é importante de ser feito, ou seja, na formação do professor, né, e dos agentes educacionais todos, é preciso fazer essa leitura crítica para criar espaços de autonomia e de criação pedagógica, ou seja, de que as pessoas possam encontrar as soluções mais relevantes para a sua comunidade e os documentos que sirvam como um espaço de abertura do diálogo e não como um espaço de fechamento das perspectivas. Então, eu acho que uma leitura da base que pode ser feita para as redes e para os educadores seria essa, não do que eu tenho que fazer, mas do que se propõe que seja feito. A partir daí, pensar nos currículos locais. Mas agora, então, a ideia não é engessar, mas um conteúdo, nesse caso, então, se a autonomia final dentro da sala de aula é do professor, um determinado conteúdo que é, digamos, obrigatório por essa base, ele pode, por algum motivo, ficar de fora? Ou ele nesse caso, seria obrigado que o professor não esquecesse desse conteúdo e desse mesmo assim? Mesmo que o ritmo da sala seja diferente, mesmo que ele se enverede por outro conteúdo que, aliás, possivelmente nem está na base. O que você acha disso, professor? Essa é uma questão delicada, exatamente onde reside toda a discussão, toda a polêmica, né? Eu acho que em cada área existem naturalmente algumas ideias fundamentais, no caso da matemática, por exemplo, né? Existem algumas ideias fundamentais, alguns procedimentos fundamentais que você imagina que em qualquer lugar do Brasil, em qualquer escola, aquilo tem que ser trabalhado e não trabalhar significa um prejuízo muito grande para a criança. E outros detalhes, eles podem aí merecer uma análise do professor, quanto que aquilo é significativo para o grupo deles, quer dizer, não tem uma receita tão rígida, né, em termos de obrigatoriedade, etc., né? Agora, eu acho que para a gente discutir bem essa questão, é preciso lembrar que o processo de implementação curricular, ele não se limita a você produzir um documento prescrito, seja pelo MEC, seja por uma secretaria de educação, mas ele é todo um processo que começa com essa discussão, mas ele tem influência na produção de materiais curriculares, de livros didáticos. Depois ele vai ser moldado por cada professor na sua sala de aula. Ele vai acontecer em classes, em situações reais, né? Então, há várias instâncias, né, de desenvolvimento curricular, como as descritas por Sacristã, que é um especialista em currículo, que mostra que esse é um processo que às vezes a gente fica muito preso só na discussão de um documento, né, e dá a impressão que o documento ele tem o poder de engessar ou o poder de fazer milagre, ou o poder... Não é, ele tem um poder muito restrito de indicar, um poder importante, de indicar
alguns direcionamentos para que a gente possa acompanhar, avaliar, ver o que está dando certo, o que não está dando, né? Mas tem o outro processo, né? E acho que a Márcia já destacou, tem uma questão fundamental, que é a discussão curricular na formação docente. Até hoje, a discussão do currículo, seja nos cursos de formação inicial ou nos cursos de formação continuada, ela é uma temática pouco discutida. Em outros países, isso parece que é um pouco diferente, né? No meu grupo de pesquisa, eu desenvolvi uma pesquisa comparativa de currículos de matemática em comparação com outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, México, né? E Peru. E a gente vê que lá o currículo nacional é obrigatório e os professores, eles discutem com muito mais conhecimento o próprio currículo. E no Brasil a gente não tem essa cultura de discussão curricular, né? E eu acho que, nesse sentido, a própria existência da Base Nacional Comum ela pode ser um impulso para essas discussões que o professor, né, precisa fazer. É bem importante essa discussão estar dentro dos cursos de formação de professores, como a senhora bem disse, né? As 3 universidades públicas paulistas principais, USP, Unesp e Unicamp, acabaram de anunciar que vão incluir mais práticas nos seus cursos de formação. Talvez, no futuro, elas também devam olhar um pouco mais de atenção em relação a esse assunto do currículo. Agora, antes da gente falar das disciplinas em si, das particularidades, eu queria só mencionar que foi feita uma pesquisa pelo CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Educação, Cultura e Ação Comunitária, entrevistando muitos educadores, né, professores, gestores, sobre a questão do currículo, e realmente se revelou essa polêmica, precisa ou não precisa, já temos um parâmetro, não precisamos de currículo, mas se mostrou que existem poucos radicais. Olha, não quero um currículo base ou eu quero o currículo de qualquer jeito. Mas sim, existe um consenso que mesmo as pessoas que dizem não, a maioria das pessoas que dizem que não quero, diria sim se os currículos integrassem conteúdos locais e também conteúdos que fizessem menção à diversidade. Então, mostra que realmente o radicalismo não é existe uma polêmica, mas não é uma coisa insolúvel, né? Então, vamos começar a falar um pouco agora sobre as particularidades, começando pela língua portuguesa. O que a senhora observou que existem nessas novas propostas e o que a senhora achou, né, realmente, olhando principalmente o que foi estabelecido aí do ensino fundamental e ensino médio como currículo de língua portuguesa? Eu acho que o primeiro ponto é que a base, na minha área, ela não é estabelecida com o critério central dos conteúdos. Isso é ótimo, né? Então, os conteúdos, eles estão dentro dos descritores de objetivos de aprendizagem, mas eles estão associados a certas habilidades, capacidades, ou seja, certos aspectos, sejam cognitivos ou de outro tipo de ação, que o aluno precisa aprender a fazer ou mobilizar em certas situações. Então, ela não é, digamos, uma base conteudista e a tradição, vamos falar de tradição, mas vamos pegar o dos PCNs para cá, né? Uma tradição recentíssima, novinha, né? Essa recente tradição do ensino de língua portuguesa já vem andando nessa perspectiva, ou seja, de que não é a questão do ensino-aprendizagem na área de linguagem, não se resolve por meio de um conjunto de conteúdos, mas de um conjunto de práticas de linguagem. Nesse sentido, a base divide cada ano, né, e os descritores de ensino por meio de 6 campos de atuação que eles chamam de práticas, e as práticas de várias naturezas, né? Práticas cotidianas, práticas investigativas, práticas artístico-literárias, práticas, vamos lá, são 6 práticas do mundo do trabalho, né? Sim. E eu estou faltando alguma aqui ainda, deixa eu só pegar. Sim.
Mas seis campos que você falou. Campos de experiência. E são campos que isso se assemelha um pouco ao que os parâmetros, por exemplo, apregoam ou não? Não. Nesse sentido, tem uma diferença. Os parâmetros, eles organizam os descritores através dos 4 eixos de ensino: leitura, produção escrita, oralidade e análise linguística. Ou dividindo esses em 2 grandes eixos dos parâmetros do uso e da reflexão, né? Uso, reflexão, uso. Seria essa a direção dos parâmetros na área de linguagem. Tá. Os eixos continuam aqui sendo tratados na base. Os eixos de leitura, oralidade, etc. Mas eles estão diluídos nos objetivos. Então, o princípio organizador que distribui os descritores é desses campos de atuação. O que dá uma diferença em relação aos parâmetros, me parece, com um avanço, por um lado, porque aponta para os campos de atuação em que o aluno tem que, digamos, ser desafiado nos usos da linguagem, na reflexão sobre essa linguagem, né, as linguagens várias, seja das práticas cotidianas, investigativas, do mundo do trabalho, artístico-literárias, etc., como vantagem. E como uma preocupação que eu expresso é que o trabalho equilibrado entre os eixos de ensino, leitura, produção, escrita, oralidade, ele fica mais diluído. Ele não fica tão evidente para quem está lendo a base, a não ser que você vá mapeando o que é leitura, ou leitura e oralidade, ou análise linguística, etc. E isso traz uma diferença. E para eixos de ensino que são menos privilegiados tradicionalmente, por exemplo, a oralidade na nossa área, isso pode ser um problema, porque você pode tender a não enfatizar, como é pouco enfatizado ainda, já que você não tem a divisão por eixo de ensino, mas por campo de atuação, por conjuntos de práticas. Isso talvez principalmente no começo, né? A gente Sim. pensar, né? No ensino fundamental. Em relação à matemática, eu observei num texto que a senhora fez, professora, que existem umas semelhanças com os parâmetros curriculares nacionais, o que é proposto para essa disciplina. O que a senhora achou do que está sendo proposto agora pela base? Bom, então, a primeira leitura do documento, que eu acho que é uma leitura que a gente tem que fazer muitas vezes, refletir bastante a respeito e participar dessa consulta, né? A primeira leitura, no caso do ensino fundamental, ela não traz uma grande inovação, não é uma inovação curricular. Os objetivos gerais do ensino fundamental, eles têm uma redação muito similar aos objetivos que já faziam parte dos parâmetros, em termos de usar a matemática como uma área de conhecimento que permite entender a realidade, se comunicar matematicamente, né? Então, só tem um objetivo, vamos dizer, novo, que estava implícito nos parâmetros, mas não explicitado, que é o recurso às tecnologias, né? Há outros que têm um pouquinho menos de ênfase, mas se não tem uma ruptura e uma nova proposta em relação aos parâmetros. Então, mesmo porque os parâmetros também foram elaborados num tempo digamos, não é que não havia tecnologia, mas menos tecnológicos do que hoje, né? Então, tem essa discussão mais forte sobre a tecnologia no novo documento, o que é uma coisa boa, né? E é uma coisa bastante importante. De toda maneira, eu acho que o documento ele precisa explicitar, né, exatamente isso, o que a gente está mantendo, o que a gente está acrescentando, explicitamente, né, para que o professor entenda qual é o sentido da renovação. Porque senão alguns leem e falam, mas mudou alguma coisa? Não mudou nada? Né? A mesma coisa em relação ao nome daquilo que eram os blocos de conteúdo nos parâmetros, né, e agora no documento da base, né, além dos eixos de geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade, números e operações, tem um específico, né, denominado álgebras e funções, que antes estava junto com o de números e operações e foi desmembrado. Aliás, a álgebra sempre causou polêmica, muita gente pergunta, para que eu preciso aprender álgebra, né? Mas, de toda maneira, é importante salientar, né, que ela pode estar presente desde os anos iniciais, quando a gente estimula a criança no processo de generalização. Então, não é uma mudança radical no ensino fundamental, e isso não é uma crítica, isso é até o contrário. É bom
que a gente faça uma avaliação do que vem sendo feito, ou pelo menos tentando ser feito, aquilo que ainda precisa ser melhor implementado e colocar isso com clareza na base, né? No entanto, quando vem a discriminação por ano de escolaridade dos eixos e dos objetivos, na minha opinião, é uma opinião, os objetivos de aprendizagem, eles estão muito mais parecidos com descritores de uma matriz de avaliação, porque eles são muito particulares, muito restritos, do que propriamente com objetivos de aprendizagem que a gente imagina ver numa proposta curricular, numa trajetória de aprendizagem das crianças, né? Então, eu acho que o documento ele poderia avançar no sentido de não ser tão pontual em termos dos objetivos de aprendizagem, né? E isso acaba trazendo um perigo grande de, ao invés de você fazer avançar o que vem sendo feito, você ter um certo reducionismo. Vou pegar um exemplo, né? A gente tem agora, no primeiro ano, as crianças que entram aos 6 anos, né? E o carro-chefe do trabalho nos anos iniciais são os números e o sistema de numeração decimal, a produção das escritas numéricas e tal, né? No documento do primeiro ano, tem um único objetivo ligado a esse tema, né? E que faz referência à contagem de coleções de objetos até 30. Essa discussão de fixar intervalos em que eu vou explorar os números, né? A gente, de certa maneira, já avançou em relação a isso e há muitas experiências, nem são propostas teóricas, mas há muitas experiências, né, práticas em secretarias estaduais, municipais, né, em que a gente pode perceber a potencialidade das crianças. Elas chegam muito sabidas hoje na escola em relação à produção de números, escritas, né? Então, restringir isso até 30, quando você escreve até 30, você dá uma indicação de que isso está bom. Isso não está bom, se a gente pode ir muito além. E, por outro lado, o cálculo mental, por exemplo, ele é pouco mencionado. Exatamente. Né? Também o cálculo, né? Embora se faça referência à resolução de problemas, e supostamente o cálculo está envolvido ali, não tem explicitado nos objetivos a questão do cálculo mental, do cálculo escrito, do uso da calculadora. Fala lá nos objetivos gerais de tecnologia, mas não tem um objetivo específico discutindo o uso da calculadora em sala de aula, né? Então, eu acho que se houve uma tentativa de fazer um documento tão enxuto, que ele corre um risco grande, no caso do ensino fundamental, de reduzir coisas que não são desejáveis de reduzir. Agora, de modo geral, para o ensino fundamental, é preciso fazer ajustes naquela matriz, inserir novos objetivos, mas não há grandes problemas, né? A senhora menciona que o problema do ensino médio é muito grave, só que, olha, infelizmente, o nosso tempo acabou. E passa muito rápido. A gente tem muitas coisas a discutir. Eu queria só reforçar que esse currículo, essa proposta do Ministério da Educação de ouvir a comunidade educacional, enfim, os educadores e também o público da escola mesmo, vai ficar aberto até o final do ano e no ano que vem deve ser mandado para o Conselho Nacional de Educação. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui participar do programa Desafios da Educação. Obrigada.